Por que isso? Que time previsível, né? Família, cara, o que eu não vou falar aqui é sobre bola. Mas assim, esse time do Vasco, esse elenco do Vasco é o grupo de jogadores mais vagabundo da história do Vasco. Mais vagabundo da história do Vasco. Pô, eu nem sou de falar isso, porque inclusive eu falo aqui, né, que esse é o time, é o elenco, é o melhor elenco desde 2011/12, e eu ainda acho, porque se você pegar ali, né, de 12 pra cá, né, de 13 até aqui, você vai ver, assim, elencos pavorosos. O único que salva, de repente, é 2017, que o Vasco, né, conseguiu ali a pré-Libertadores. Tirando isso, assim, uma coisa, né, minha carreira de torcedor é só gente fraca, uma reza brabaiada no Vasco, que não tem ninguém que aguenta isso. Só louco, só 22 como eu, como você que aguenta. Então, acho esse time o melhor elenco desde 2012, mas é o time mais vagabundo da história do Vasco. Porque até então, né, nesse período que eu estou falando, você não tinha jogador ganhando 1.700.000, você não tinha jogador ganhando 900 mil, você não tinha jogador ganhando 900 mil, 800 mil em dia. Você não tinha isso. Então é o time mais vagabundo da história do Vasco. É vexame atrás de vexame. É 4x0 pro Criciúma, 6x0, 6x1 pro Flamengo, é perder com 1 a menos, é perder a maior derrota para um time da Venezuela e hoje novamente, né, 5x0 contra o Del Valle. Sim, cara, é muita loucura, mano. É uma coisa que vai te consumindo por dentro, assim, vai te fazendo mal porque você não consegue entender, não tem algumas coisas que não tem explicação, cara. Que vai te machucando assim, que foge um pouco da vida real, do futebol, assim, é uma coisa que me assusta demais, cara. Como é que pode um negócio desse, cara? Como é que pode? E assim, antes de falar de qualquer coisa relacionada ao jogo, eu preciso comentar aqui, família, tava até falando agora no grupo de membros, né? Os scouts do Vasco, eles precisam fazer o seguinte: já que vocês não entendem nada de bola, absolutamente nada de bola, vocês conseguem contratar mais um jogador, que o Alex Teixeira tá na frente dele, e que o GB, veja bem, não estou falando mal do GB, tava bem na partida, já vou chegar lá, não merecia ter saído, de forma nenhuma. Mas se um jogador que é da posição que você contrata, você paga 15 milhões, esse jogador, ele perde a vaga para um segundo atacante e para um centroavante, alguma coisa tá errada. Então, já que você não entende nada de bola, cara, faz aí, né, usa as ferramentas de vocês para buscar todos os líderes religiosos desse mundo, que são vascaínos, para fazer uma corrente de fé, É necessário uma corrente de fé em São Januário, porque nada explica uma coisa dessa. É surreal. É surreal. Eu passei aqui os dias, né, os 30 dias falando de altitude, de liderança do Del Valle, e no final de tudo, sabe o que é? O que mais dá medo, o que tem que dar mais medo no vascaíno, não é o adversário, é o próprio Vasco. É o próprio Vasco que tem que dar medo em você, em mim, não é o adversário. Porque, porra, todo respeito ao Del Valle, todo respeito. 10 contra 10 ali, linha, tô falando, dava, pra pelo menos empatar. Pelo menos, não tô dizendo aqui que o Vasco quer manter aqueles 8 minutos ali, não. Mas dava, pô. Dava. Porque até então, o Del Valle até o primeiro tempo ali, até o final, até sair o gol, não tava fazendo muita coisa. Só que a gente tem que ter medo do nosso time. O nosso time entrega. O nosso time, né, ele vem, me raba, me come, me faz tudo o que você quiser. Então faz isso, gente. Já que você não entende nada de bola, busca todos os líderes de todas as religiões que existem, que não existem, e busca para fazer uma corrente de fé, São Januário, porque isso é inexplicável. O time até bem, o cara consegue ser expulso. E aí, só para falar sobre a expulsão, eu tava até comentando no grupo de membros que eu achei uma infelicidade, um azar ali, né, do Piton, mas depois revendo o lance, cara, é papo desse cara nunca mais jogar no Vasco. Eu sei que isso não vai acontecer, mas é esse papo. Porque se de uma irresponsabilidade, a maneira que o pé dele vai, né, que ele levanta o pé, que dá muito bem, se você tem a intenção de fazer a falta, né, porque o cara tá passando, você pode, né, proteger ali a trava, né, só esticar o pé, ou vir de uma outra forma, não, ele vem com a trava levantada. E aí ele corre o risco, né, ele não conseguiu a tempo de botar o pé no chão, pisou no cara, expulso com 10 minutos de jogo. 10 minutos de jogo, o Piton conseguiu ser expulso e o Vasco surpreendendo até bem na partida naquele momento. Dava pra sonhar, dá pra sonhar, mas o cara faz o favor de fazer isso. Isso é papo. E aí, família, eu mudo até aqui o meu discurso, tá? Nessa da corrente de fé que tem que acontecer em São Januário, eu mudo o meu discurso. Né? O Vasco tem que reformular esse elenco por completo. Por completo. Tem que reformular. De João Vitor a Piton. Tem que reformular. No máximo, Léo Jardim ficar. No máximo. No máximo é reformular. É tirar tudo de ruim que tem dentro do Vasco.
né, de tudo que foi feito nesses últimos anos, de Salgado, de 777, de Pedrinho, vou chegar lá também. Tira, reformula, manda embora, porque não dá, não tá dando. E aí, família, eu vou pegar a expulsão. Eu tava vendo essa postagem aqui do Capri CRVG. Olha só o que ele botou. Esse mesmo elenco, quando teve um a mais, tomou a virada do Vitória. Agora estão com um a menos e não conseguem trocar passe. Passar do meio campo. Só o Ryan tenta algo e consegue ter o mínimo de êxito. E aí ele questiona por que o Verratti ainda está em campo. É isso. Né? E aí eu fui lá no jogo contra o Vitória só pra, né, lembrar do nome do cara que entrou lá e tocando terror, tá? Mas tem muito mais a ver com a gente, família, aquela derrota, do que com o Vitória. Com todo respeito, que lutou, que guerreou. Mas, poxa, o time que tá com um a mais consegue ainda perder, cara, não é possível. Só que o que o Carpini fez naquela ocasião? Ele fez 2 linhas de 4, né? Só que nessa linha, pelo lado direito, veja bem, fez 2 linhas de 4, ele coloca o 9, que entra no segundo tempo, de mobilidade, né? Que era o Renato Kaiser, que consegue ajudar na marcação, agredir em velocidade, né? Preencher um espaço, atacar o espaço, ele tem essa mobilidade. E aí, pelo lado direito, ele coloca um tal de Fabrício, que corria igual notícia ruim. Então ele postou o time, né, ali para contra-atacar, mas todo mundo correndo, todo mundo com uma condição física. Porque quando você joga com um a menos, você tem que realmente correr. Você tem que se doar um pouco mais. Você tem que ter jogadores mais físicos dentro de campo para suprir a ausência do cara que foi expulso. Só que no Vasco isso não acontece. Então aqui é o papo que é muito importante. E eu fico muito à vontade, inclusive estava falando agora com o meu xará, que defende também muito o Pedrinho. Eu falei, ó, eu não sei o que está acontecendo em relação à gestão da parte financeira, tá honrando dívida, tá conseguindo manter, né, os salários em dia e tudo mais. Mas a gestão de futebol do Vasco, e aí envolve treinador, jogadores, departamento, tudo. Do Felipe também, que não deveria estar no Vasco, a realidade é essa. E aí é um outro ponto que não é um clube sério. Do Felipe ao Verratti. Não estou falando mal do Verratti. Não bota nada na minha boca. Não estou falando. O Verratti não tem culpa de nada. O Verratti não tem culpa de nada. Mas o Verratti ter terminado hoje os 90 minutos... Pedrinho, veja bem. O Vasco não é um clube sério. O Vasco não é um clube sério. A permanência do Verratti aqui hoje, nesse jogo, e a permanência do Felipe também, comprovam que o Vasco não é um time sério. O Vasco não é um time sério. O Vasco não está preocupado com os objetivos do clube. Não está preocupado com pessoas, está preocupado com o Verratti, está preocupado com o Felipe, e não com o Vasco. Não há justificativa para a permanência do Verratti em campo hoje. Repito, não estou falando nada do Verratti, não tem culpa de nada. É uma questão de ideia de jogo, de entender o contexto do jogo, da situação do jogo. O Verratti não é o Messi, gente. O Verratti não é o Messi. Ele não pode ficar em campo em qualquer circunstância. Isso não existe, isso é loucura. Ou seja, hoje foi a prova que eu precisava que, em relação a futebol, o que está acontecendo no Vasco, o Vasco não é um clube sério. Qualquer time no planeta tiraria o seu centroavante com as mesmas características do Verratti, porque o Vasco hoje precisava correr. O Vasco hoje precisava de velocidade, ou qualquer jogador que pudesse segurar um pouco uma tabela, que não é o caso do Verratti. Ele não vai contribuir com velocidade, ele não vai contribuir com qualidade técnica e a bola não vai chegar nele. Você tá com um a menos. A única justificativa é a bola aérea? Então faz o que o meu parceiro Felipe lá falou no grupo de membro, bota o Verratti na zaga e o João Vitor na frente, pô. Olha a loucura, olha a bagunça. O Vasco não é um clube sério. Essa foi a mensagem que vocês passaram após tomar uma goleada de 5-0 e um jogador de 36 anos na altitude permanecer os 90 minutos. E repito, foi assim com o Ramon, foi assim com o Paiva, era assim com o Carille e agora com o Fernando Diniz. Só que em relação ao Fernando Diniz eu esperava muito mais personalidade sua, Diniz. Você foi uma decepção hoje. Uma decepção. E não adianta você vir com as suas psicologias, com o seu lhenhenhé, que nada justifica a permanência do Verratti. Eu não entendo nada de bola em comparação a você, mas qualquer um nesse planeta Terra tinha o entendimento. Essa era a ideia. Saca o seu 9 e tenta colocar qualquer pessoa para correr, para te ajudar a marcar ou num passe em profundidade, já que o time dos caras vão estar em cima de você, você conseguir alguma saída. O Verratti não participou de nada. E veja bem, não estou falando que seria fácil para qualquer um, porque não seria, mas seria impossível para o Verratti. Porque o cara tem 1,90 não sei quantos, 1,80 e pouco, deve ter uns 90 e poucos quilos, 36 anos, pesado, altitude, e você deixou ele 90 minutos. Essa foi a mensagem que o Vasco passou hoje.
tá? O Vasco não é um clube sério, com a permanência do Verratti em campo, a permanência do Felipe. Infelizmente, Pedrinho, um cara que diz que ama muito o Vasco, eu até acredito nisso, eu acredito, mas infelizmente é essa mensagem que ficou do jogo de hoje. O time mais vagabundo da história do Vasco. Piton vai tomar naquele lugar, né? Com todo respeito. O Vasco não é um clube sério, com a permanência do Verratti e muito mais coisas que eu queria falar aqui, mas eu não vou falar não, família. Chega, pelo amor de Deus.